Efésios capítulo 3, versículo 1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, diga meu discernimento, do mistério de Cristo. Feche seus olhos. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nós ouviremos o Teu falar, a Tua palavra. A Tua palavra que é espírito e vida, e que é capaz de mudar a nossa vida, mudar o nosso ser, transformar a nossa alma e santificar o nosso coração. Fala ao meu coração e ao coração de cada um aqui presente, ó Deus. Também fala no coração daquele que vai ouvir por meio das redes sociais. Que o Senhor possa nos alcançar com esta palavra. Que essa série de mensagens, ó Deus, seja uma bênção para cada um de nós, no tocante à nossa edificação, no tocante à edificação do corpo de Cristo. Obrigado por esta manhã. Fale conosco e cumpra em nós um pouquinho mais da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, atributos de um cristão vencedor: discernimento. Ou poder colocar um artigo definido, ou discernimento, não tem problema. E nós estamos numa série de mensagens, os irmãos que estão acompanhando efetivamente, estão entendendo que o cristão, ele precisa ser um vencedor. Ser vencedor é diferente de ser cristão somente, porque tem os cristãos não vencedores e os cristãos vencedores. Pastor, eu nunca entendi a diferença entre o cristão vencedor e o cristão não vencedor. Como é que é isso aí? Não diz respeito à questão eterna, não diz respeito à condição eterna dos cristãos. Porque quando se fala de questão eterna, a condição eterna do cristão, basta ele crer, crendo, ele é inserido no corpo de Cristo, e uma vez inserido no corpo de Cristo, ele faz parte de Deus, Deus faz parte dele, ele é batizado no Espírito Santo, ele vai para dentro de Deus e Deus vai para dentro dele, e há uma mescla divina-humana. O próprio Espírito Santo passa a habitar o nosso espírito e é unido a nós, de forma que ontologicamente falando, essa questão ontológica diz respeito à essência da salvação, é um fato consumado, diga amém. Amém. Fato consumado. Então você é salvo não é porque você é bom, não, você é salvo porque Deus é bom, e não por causa das suas obras, por causa das obras de Cristo. Isso é um fato consumado e eterno. Amém? No entanto, quando nós falamos de reino, e hoje falaremos um pouquinho sobre o reino, tá bom? Nós perceberemos que o reino é algo prático e dinâmico. A salvação, ela é estática, a salvação é ontológica, é o ser, você é salvo, você está salvo, está unido a Deus, e nada muda isso, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, no versículo 32, se não me engano, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Por isso eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quem pode nos separar de Deus? Amém. Nada pode ou poderá nos separar do amor de Deus. Isso é a questão do ser, um fato consumado. A redenção de Cristo é uma eterna redenção, é uma obra eterna, de valor eterno, não é temporal. Hoje você está salvo, amanhã você perde salvação. Hoje está salvo, amanhã perde salvação. Dorme salvo, acorda perdido. Acorda salvo, vai dormir perdido. Não, isso aí não é verdade, o Evangelho não anuncia isso. No entanto, quando falamos do reino, o reino é dinâmico, acontece a cada dia, e é prático e é experimentável. E a questão do reino são questões da vida humana. E aqui entra a obediência, aqui entra as obras, aqui entra a sua devoção, a sua fidelidade, o seu esforço, porque se trata de uma vida cristã prática. Aquela salvação que está consumada, ela vai ser experimentada no dia a dia, porque diz respeito às questões do reino, coisas referentes ao reino dos céus. Amém? E é nesse sentido que se pauta o vencedor e o não vencedor, porque o vencedor é aquele que vive o reino, é aquele que experimenta o reino, é aquele que está ligado no reino, ele tem discernimento, ele tem conhecimento
conhecimento da verdade de Deus, ele tem disciplina, ele tem experiência com Deus, ele ouve o falar de Deus, ele ouve o que o Espírito diz a cada dia nas reuniões. Isso, então, quando ele passa por todas essas fases do ouvir, do entender, do se aplicar, do se esforçar, de ser disciplinado, ele vai entrando em uma experiência com Deus, isso vai constituindo-o vencedor. Os irmãos entenderam? Então é muito importante entender isso. Você é um cristão, você creu em Jesus, mas não basta ser cristão, é necessário ser um cristão vencedor. No dia do tribunal de Cristo, nós estaremos diante de Jesus para prestarmos conta e recebermos segundo aquilo que temos feito por meio da nossa vida humana. E aqui vai entrar essas questões de galardão e de disciplina. Seremos aprovados ou não, é no dia do tribunal de Cristo. Portanto, hoje nós falaremos sobre a questão do discernimento. E eu quero dizer para os irmãos que essa questão de discernimento, ela abrange uma grande área da nossa vida. Portanto, não será possível esgotar o tema discernimento somente hoje. Talvez teremos uma segunda mensagem, talvez uma terceira. Eu quero abordar o discernimento em 3 pontos. Eu quero abordar o discernimento do mistério de Deus, que é o reino. Eu quero abordar discernimento no que diz respeito ao corpo de Cristo, discernir o que é o corpo de Cristo, e o discernimento no que diz respeito ao tempo, discernir o tempo que vivemos. Os irmãos estão entendendo? E não dá para esgotar 3 temas só hoje, 3 subtemas só hoje, não dá. Eu não quero ser demorado nas minhas considerações hoje, vou ministrar em 2 ou 3 mensagens, amém? Então a questão de discernimento, ela vai passar por 2 ou 3 semanas. Tenha atenção, abra o seu coração, que será uma grande bênção para todos nós, amém? Quando nós falamos de discernimento, Paulo, ao escrever aos Efésios, aqui em Efésios capítulo 3, nós temos o texto, ele começa o versículo 1 dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Então Paulo, ele fala, por esta causa, diga causa. Causa. Então, há uma causa. Nós temos as nossas causas, os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos alvos, os nossos objetivos. E Deus também tem a sua causa. E ter discernimento diz respeito a esta questão de você discernir a causa de Deus. E quando você fala de discernimento, fala de ter critério, juízo de valores. Discernir é ter critério de juízo de valores, saber considerar de maneira clara, compreender perfeitamente ou claramente esse mistério de Deus, essa causa de Deus. Irmãos, a vida humana ela é pautada em escolhas, em decisões, sim ou não? Tudo o que nós fazemos, todos os âmbitos da vida passa pela escolha, pela decisão, passa por esse critério, por esse crivo da escolha e da decisão. Se você está aqui essa manhã porque você decidiu estar, não, pastor, é porque Deus me trouxe, amém. Mas perceba uma coisa, se você não quisesse ter vindo, significava, sim ou não? Quantas vezes você não veio e ficou? Deus não quis me trazer nessa manhã, Deus não quis que eu fosse à reunião. Então os irmãos que a gente cumprimenta falam assim, não, temos terça-feira, hoje temos tudo bíblico, viu? Se o Senhor permitir, estaremos lá. Aí eu penso assim, esse texto aqui, a lógica é baseada em Tiago. Tiago fala, né? Não sejais presunçosos, nem dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, negociaremos, teremos lucro. Não sabeis vós que tudo pertence a Deus? E que se Deus não permitir, você não vai? Mais ou menos assim, estou parafraseando. Não tem esse texto? Aí eu uso esse texto aqui para dizer, se Deus permitir, eu vou. Aí eu pergunto, tem hora que Deus não permite que você vá, Deus não quer que você vá. Vocês imaginam só isso? Irmãos, eu não vi hoje porque Deus não permitiu. Eu queria ir, mas você não vai. Eu falei, eu vou, Jesus. Não vai não, porque dentro de casa com a televisão na mão. Controle, tira a camisa, no caso do irmão, né? Tira a camisa, fica suado ali, pega uma Coca-Cola, deixa eu achar tudo para lá. É aqui que eu quero você, eu não quero você lá. É a pessoa que dá essa. Sim ou não? Mas isso não é verdade, hein? A gente fala assim, eu vou com fé em Deus. Eu vou porque Deus quer que eu esteja lá. Eu só não vou se eu não puder ir. E essa é a palavra. Não se esconda atrás de jargões. Se Deus quiser eu vou, se Ele não quiser eu não vou, não é porque Deus me diga que Ele não quer que eu vá. Não, isso não é verdade. Vamos misturar as coisas não para não ficarmos escondendo atrás de jargões e nos
justificando, abrindo janelas na nossa consciência. Não façamos isso. Mas Paulo fala de uma causa, e temos que ter discernimento da causa de Deus. Olha o versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vós outros. Esta causa, ela é estabelecida nesta dispensação da graça. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, olha a revelação de Deus, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Aqui ele fala de um mistério. Esta causa, ela tem um tempo de acontecer, é na era da graça. Diga amém. Amém. E não somente tem um tempo de acontecer e ser desenvolvida, mas diz respeito ao mistério de Deus, ao segredo de Deus. É de Deus, é o mistério dele, é dele. Só que ele fala no versículo 4 o seguinte: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só, vai pontuando, né? Há uma causa, essa causa acontece na era da graça, na qual nós vivemos. Ele teve uma revelação e pôde discernir o mistério. Aí eu trago agora para vocês, nós vamos discernir o mistério de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Ele falou do mistério, tem uma causa que acontece nesta era. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesses como grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então Paulo, no primeiro versículo do capítulo 2 de Colossenses, ele fala assim: eu gostaria que vocês soubessem, eu queria que vocês soubessem, eu queria que chegasse ao coração de vocês que eu venho enfrentando uma grande luta. Eu venho enfrentando uma luta por vocês, pelos laudicenses, pelos colossenses, e por quantos não me viram face a face. Então, se nós desta era, depois de quase 2000 anos, depois de Paulo, né, não o vimos pregar e não tivemos comunhão pessoalmente com Paulo, mas ele já lutava naquela época por nós e por todos aqueles que não viram. Aí o versículo 2 fala: para que o coração deles, ou seja, os nossos corações, seja confortado e vinculado em amor, e que eles, ou seja, todos nós, tenhamos toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender, essa convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus. Aí tem uma vírgulazinha, ainda não tem uma bolsa explicativa. Olha só: para que eles, ou seja, todos nós, né, tenhamos toda a riqueza da forte convicção do entendimento, esse que é o discernimento, para compreendermos plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, o que é o mistério de Deus? É Cristo. O mistério de Deus é o próprio Jesus, com a centralidade e a universalidade do supremo propósito de Deus. Quem está entendendo? Amém. Quando Paulo fala assim, ó, eu tive uma revelação, eu consegui discernir o mistério de Deus. Aí ele responde lá em Colossenses: é Cristo. É Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Pastor, mas Cristo em que condições? De que maneira? Como que Cristo se apresenta no sentido de se manifestar ou de estabelecer esta causa na prática? Como cristalizar a causa de Deus? Esse mistério de Deus, que é Cristo. Como ele se cristaliza? Como ele acontece nos dias de hoje, na era da graça, no corpo de Cristo e na minha vida? Efésios, volte para Efésios capítulo 1. Daqui a pouco vamos parar de ler tantos textos para explicar, porque é necessário passar por esses textos. São textos-chave que revelam e que montam a ideia. Olha só Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Para um pouquinho. Desvendando-nos o mistério. O mistério não é um segredo, sim ou não? Não é um enigma, não está oculto. Só que agora ele fala, desvendando-nos esse mistério. Desvendar quer dizer mostrar, revelar, manifestar, desvendar. É como tem alguma coisa oculta aqui, tem um véu por cima. E agora, irmãos, chegou o momento de eu revelar para vocês o que tem sobre a mesa. Aí eu vou desvendar para que vocês... então é isso. Não sabia. Que coisa interessante isso que você revelou, pastor. E é o que ele está dizendo aqui no versículo. Lá em Efésios capítulo 3 ele fala, tem uma causa, e é por essa causa eu sou prisioneiro. Essa causa, eu tive uma revelação e pude discernir o mistério de Deus. Em Colossenses ele falou assim, o mistério de Deus é Cristo. Eu preciso que vocês compreendam plenamente no coração isso. Só que aqui agora,
em Efésios, ele quer desvendar, ele quer falar o que é esse mistério. Aí ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Olha só, de fazer convergir nele. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, a sua boa vontade, a vontade do seu coração, de fazer convergir em Cristo, porque o mistério é Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Veja como que Paulo aqui fala assim, ó, eu vou desvendar o mistério para vocês, porque ele desvendou a nós, vamos desvendar agora juntos. Esse mistério que é Cristo, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aí ele fala, esse mistério ele vai acontecer e vai se revelar plenamente em uma era, em uma dispensação, que não é a da graça começou, mas está ainda oculto em nós. Vai chegar um momento que é a dispensação da plenitude dos tempos, que ele está falando do reino milenar, a era vindoura, em que esse mistério que é Cristo vai se manifestar a todos. Amém? Amém, queridos? Amém. Agora veja só uma coisa interessante, vamos considerar aqui. Cristo é o mistério de Deus, é a causa de Deus, é a vontade de Deus. Esse Cristo ele esteve oculto, esse novo homem, este reino dos céus esteve oculto em muitas eras passadas, mas é na era da graça que vem a revelação e o desvendar desse mistério, porque ele está dizendo que Deus deseja manifestar Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Isso, trocando em miúdos, quer dizer manifestar o reino eterno na pessoa de Cristo, e agora se desdobra na pessoa dos cristãos, nas pessoas que são os cristãos que creram. Amém, queridos? Olha só a grandeza da tua vida cristã. Ser cristão não é ter uma Bíblia só, não. Tem gente que tem Bíblia e está cheio de poeira. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é fazer algumas orações ordinárias, aquela oração, sabe aquela oração formal, ordinária, constante, diária. Aí agradece o prato de comida, aí agradece quando levanta, aí agradece quando se deita. Mas não é para agradecer, não é para agradecer. Mas que isso não é vida cristã. Vida cristã não são coisas exteriores e coisas pontuais e formais, objetivas e táticas, não. Vida cristã é desenvolver a vida de Deus na sua vida. Vida cristã é discernir que Deus tem uma vontade. Ser vencedor é saber, perceber claramente, distinguir com clareza, compreender com critério, para que você possa julgar e escolher, decidir no seu dia a dia de maneira certa. Por que eu tenho que discernir? Discernir o mistério de Deus, que é Cristo, que é o reino manifestado, do qual fazemos parte. Vocês não sabiam que nós fazemos parte de Cristo, sim ou não? Pastor, eu sabia que eu tinha crido em Cristo, que eu faço parte de Cristo, não. Olha o que Jesus declarou em João capítulo 5. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os... Olha, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, mas está dizendo assim, ó, eu sou a videira, então eu sou a fonte da vida, em mim está correndo a seiva da vida, e vocês estão conectados, unidos a mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja como que é uma questão orgânica de vida. Então é necessário discernir isso. Então, se Cristo é o reino, nós também somos o reino, justamente com Ele. O que diz lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens? Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, saindo, tomaram as suas lâmpadas e foram encontrar-se com o noivo. Olha só, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E quem são essas virgens? Aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele fala assim: zelo por vós com zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar a Cristo como virgem pura, a um só esposo. Então Paulo ele fala, eu preparo vocês para apresentá-los a Cristo como virgem pura. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Amém, queridos? Amém. Então nós somos o reino dos céus. Cristo ele é o rei do reino dos céus e Senhor do reino dos céus, e nós somos co-reis com Ele, co-senhores com Ele.
e pertencemos a esse propósito eterno e pertencemos a esta causa. Diga: eu pertenço à causa de Deus. Eu pertenço à causa de Deus. Por que eu peço para os irmãos repetir isso aqui? Não é coisa assim futuro, não é, porque os irmãos têm que entender que nós precisamos confessar o que somos diante de Deus. Porque se nós não confessarmos o que somos, vamos ficar confessando o que não somos. E lastimando, e reclamando, e murmurando, e tal. Não, vamos confessar o que somos. Eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao reino dos céus, eu sou salvo pela redenção, pela obra de Cristo, eu pertenço ao corpo de Cristo. Deus é meu e eu sou dele, eu e Deus somos um. Temos que confessar a verdade, para nos fortalecermos na verdade. Amém, queridos? Amém. Dessa forma entendemos que discernir o mistério é discernir que existe um reino, e esse reino ele vai se manifestar. Apocalipse capítulo 10. Queria que esse grupo aqui fazer uma pequena dinâmica, falasse um versículo e vamos afirmar a proposição do versículo assertiva, e esse grupo aqui vai falar um outro versículo, vai proclamar, declarar, tá? a assertiva do segundo versículo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Quem está vendo pessoas de escatologia vai saber do que eu estou falando aqui agora. Não vou poder entrar e explicar os pormenores desse texto, amém? Esse aqui é de cunho escatológico, é lá no final que vai acontecer isso aqui. Versículo 7, Apocalipse capítulo 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Estamos falando do mistério, sim ou não? E Paulo discerniu esse mistério. Esse mistério já começou desde a era de Cristo. Cristo veio, morreu e ressuscitou, e tem tudo a ver com o reino dos céus, que é Cristo e a igreja, e que esse reino vai se manifestar. Quando é que ele vai se manifestar? Quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, lá no finalzinho da grande tribulação. Quem está vindo aos estudos escatologistas está entendendo essas coisas. Só que eu queria que esse grupo aqui falasse comigo assim, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. O mistério de Deus se cumprirá. Aí outra pergunta: que mistério é esse? Cristo e os vencedores se manifestando. É o rei manifestado. Amém? Amém. Esse aqui, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Só um momentinho. Lá disse: quando o sétimo tocar, vai ocorrer o mistério ou não vai? Vai se cumprir o mistério ou não vai cumprir? Aqui, o sétimo anjo tocou. Então vai cumprir o mistério agora. Esse texto vai dizer o que vai acontecer. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Viu como que o mistério é o sétimo anjo tocar e se cumprir? O que é cumprir? As vozes proclamaram: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, o Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. Viu como que o mistério diz respeito ao reino, a Cristo, a manifestação desse reino? Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora eu quero que vocês repitam comigo assim, o sétimo anjo tocou a trombeta. E as vozes disseram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. É bonito, não é? Amém. A revelação da Bíblia é bonita, não é, queridos? É linda? Não é preciosa? Não é majestosa? Graciosa, primorosa? É ou não é? Sim. Passou ainda mais. Então vai ter que esperar acontecer isso aí, né? Então temos que esperar que aconteça, que Cristo se manifeste. Então amém, né? Como diz a oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, quando ensinou os discípulos a orar, ele falou assim: quando orares, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só a oração do Pai Nosso, ela declara isso. Jesus ensinou os discípulos a orarem o cerne da causa do coração do Pai. Quando vocês orarem, não fica enchendo linguiça não, pessoal. Fala o ponto, vai pro ponto. O Pai quer ouvir a sua vontade. Então a oração ela começa dizendo: Pai, tu tem uma vontade. Teu nome é santo, meu Pai. E eu sei que tu tem uma vontade.
Então, já que tu tem uma vontade, eu me coloco ao lado da tua vontade e oro para que o teu reino venha, para que a tua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. Amém. Oração eficaz, né? Simples, pequena, porém eficaz. Porque você fala aquilo que Deus quer. Na sua oração você está declarando aquilo que Deus deseja. E declarar aquilo que Deus deseja é a verdadeira oração, é a oração do reino. Aí você fala, tá bom, então como diz a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, né? E este reino, que a tua vontade seja feita na terra, né, Pai? Como ela é feita no céu, que esse reino seja manifestado na pessoa de Cristo e dos vencedores. Amém? E vamos aguardar chegar. Não podemos pensar assim. Eu sei que é de cunho escatológico, eu sei que é futuro, mas temos que entender que todas as coisas acontecem hoje na prática. Tem alguma coisa? A salvação não é eterna, mas a salvação acontece hoje. O reino será manifestado na segunda vinda de Cristo, quando ele vier, sim ou não? Mas o reino acontece hoje. Vir o reino, essa oração tem que ser orada com um duplo enfoque. Primeiro é falar assim, tomara que o teu reino venha logo, tomara que Cristo se manifeste logo e resolva os problemas da sociedade do mundo. Mas também, Pai, eu desejo que o teu reino venha sobre a minha vida hoje. Pai, que venha o teu reino sobre a minha vida hoje. E vir o reino de Deus é ouvir o próprio Deus. Amém. Vir o reino de Deus não é vir uma coisa, um negócio lá para cá, não, é o próprio Deus. O reino é o próprio Deus no exercício da sua soberania. É o próprio Deus, é a majestade, é a soberania, é a grandeza de Deus, é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus, é a luz de Deus, a vida de Deus, a bondade de Deus. Isso é o reino. Quando falamos, Senhor, venha o teu reino, fala assim, Senhor, que hoje eu experimente a tua pessoa em minha vida. Como cantamos indo aqui, né? Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua verdade é a luz que me conduz ao céu, é para o alto, é um caminho para o alto. Não é um caminho rasteiro, materialista, capitalista deste mundo, pecaminoso e egoísta, não. É um olhar para o alto, como diz o próprio apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas do alto, olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto onde Cristo vive. E precisamos ter esse discernimento, porque somente tendo esse discernimento claro, objetivo, transparente, e ter discernimento não é uma teoria. Atenção, discernir não é teórico, discernir ele é orgânico, ele é da alma, é do coração, porque discernir é você conseguir perceber de maneira espiritual. Porque muitos sabem o texto, muitos compreendem a teologia das Escrituras, muitos compreendem teoricamente as coisas concernentes a Deus e a sua vontade. Fazemos um estudo de teologia aqui, de escatologia na terça-feira, e os irmãos saem daqui sabendo o que vai acontecer e o que não vai acontecer, amém? Mas isso não é ter discernimento, isso é ter conhecimento. Só que esse discernimento do qual estamos falando, que é o ponto que foi colocado aqui, como um dos atributos, dos predicativos, das características do cristão vencedor, é discernir, é estar sensível a alguma coisa, é perceber, compreender, distinguir com clareza as coisas a ponto de ser conduzido, imbuído a uma decisão certa. Discernir o mistério de Deus é discernir o reino. E discernir o reino é saber que Cristo vai se manifestar com os vencedores naquele grande dia. E quem serão esses vencedores? Aqueles que discerniram, aqueles que tiveram clareza e sensibilidade, aqueles que tiveram uma capacidade espiritual de ler o mundo, de ler as coisas, e saber que se existe o reino dos céus, existe o império das trevas. São dois reinos, são duas forças ocultas no homem. Quem sabia disso? Que dentro de você existem dois reinos. O reino dos céus está dentro de você, porque Deus habita no Espírito, amém? Amém? No entanto, o império das trevas também habita você, porque o pecado habita na carne. E o que é o pecado, pastor? É uma coisa que coça, uma coceira, um impinge? É o que é? Não são essas coisas materiais, esquece o material, o patológico, é espiritual. Assim como Deus é espiritual e tem a sua vida, o seu amor, a sua luz, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e Deus tem todos esses atributos, assim também o reino das trevas, o império das trevas está em nós, em nossa consciência, em nosso coração, que traz sentimento e gera sentimentos como o ódio, a discórdia, a indiferença ao outro, a amargura, o mau testemunho, a fofoca, a perversidade, a maldade, o egoísmo.
Olha só como essas coisas coexistem simultaneamente em nós, querido, não é verdade? Diz que a pessoa acorda alegre, feliz, aí já acorda triste. O que é isso aqui? São duas manifestações, são duas oscilações. Ora o reino de Deus se manifesta como amor, bondade, amizade. Ora o pé das trevas se manifesta como empurração, empurrada. Só passa, não fala. Só entra, não fala, sai, não fala, baixa a cabeça, vai para o celular, zap. Não quer saber nada com ninguém. Ora você quer ajudar um, ora você quer que ele morra. Ora você ama, você odeia. Ora você perdoa, ora você não perdoa. Então essa oscilação está dizendo e aprovando e testemunhando que dentro de nós existem dois reinos. É por isso que a oração do Pai Nosso tem que ser vista de maneira escatológica, mas também de maneira presente, real, aqui e agora. Porque vir o reino é: Senhor, manifesta a tua glória em mim. Senhor, manifesta a tua vida na minha vida hoje. Acorda de manhã cedo e já fala: Senhor, eu vou sair agora, que a tua glória, que a tua luz brilhe de dentro de mim, para que as pessoas vejam a tua vida na minha vida e glorifiquem o teu nome. Amém. Agora não é nossa não. Quando você estiver sendo bom, é porque a bondade de Deus está pulsando, está jorrando dentro de você. Quando você estiver amando, ainda que sejam os inimigos, não é você que é bonzinho, não, é porque Deus está fluindo de você. Amar, perdoar, receber, acolher, abraçar, receber, contribuir, ajudar, ser altruísta, solidário. Isso são coisas inerentes à vida de Deus, que a natureza de Deus é isso, a natureza de Deus é amor. E quando você se afasta de Deus, você se afasta do amor. E quando você se afasta do amor, você se aproxima do ódio, da vingança, da maldade, da perversidade. E quando você se aproxima de Deus, se aproxima da vida. E quando você se aproxima da vida, você se afasta da morte. Quando você se aproxima da luz, as trevas são dissipadas. Quando você se aproxima do amor, o ódio fica subjugado, soterrado, sepultado e morto. Amém. Isso é ter discernimento, porque o vencedor, ele passa por essa ideia, por essa sensibilidade, por essa visão de mundo, de causa. Irmãos, a coisa mais séria do mundo é ser um cristão, porque você não sabe o tamanho da seriedade. As pessoas são religiosas, o mundo é religioso. O mundo é religioso. Quer ver uma coisa? Todo mundo é crente, sim ou não? Todo mundo é evangélico, jogador de futebol é evangélico. Aí na hora de começar o jogo, todo mundo se junta um montinho assim, né? Lá no vestiário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. É assim ou não é? Quem sabe quem são os que gostam de futebol sabe que é assim ou não é? É assim? Nada a ver. Ali é jargões, ali é religiosidade. Porque você não precisa falar nada para Deus, se no coração você tiver o sentimento e se colocar ao lado de Deus, já falou tudo. É alma, é coração, é disposição, é escolha, não é brincadeira. Não leve a tua vida cristã de qualquer maneira. Saiba discernir o mistério de Deus que é Cristo e os vencedores. Saiba discernir o reino de Deus que um dia vai se manifestar, que um dia a vontade de Deus ela vai se cumprir, que está marcado o dia, a hora e o minuto para que entremos em um momento áureo da história dos mundos, dos universos e multiversos. Um dia entraremos num tempo áureo, que é o tempo da dispensação da plenitude dos tempos, o reino milenar. Só que aí você olha para lá e fala: mas eu quero hoje, Jesus. Eu quero que essa graça, que esse poder, que esse reino se manifeste em mim hoje. Eu quero concluir essa mensagem com um texto que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Um texto muito importante nesse sentido. Capítulo 3, versículo 14. E eu gostaria também que os irmãos marcassem suas Bíblias, 2 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: escrevo-te essas coisas, ó Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Olha só,
Só que a casa de Deus, você já sabe que não são essas paredes, aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. A casa de Deus é o espírito humano dos que creram. É uma casa espiritual. Amém? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em tijolos. Deus habita em templo vivo. E proceder na casa de Deus, viver a vida da igreja, fazer parte da igreja, é um procedimento. Ele vai falar que procedimento é esse. Para que seu Dardá fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí ele diz no versículo 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Quando ele fala de procedimento da casa de Deus, ele fala que esse procedimento, ele é evidentemente grande, e é um mistério. Só que não é aquele mistério não, agora aqui é um segundo mistério. Aquele é um mistério fato, esse é um mistério prático. Amém? Lá fala do reino que vai se manifestar, é fato. Hoje ele fala de uma prática, de uma experiência do mistério. Quando fala evidentemente grande é o mistério, quer dizer que esse mistério da piedade, ele é evidente. Ele deve ser evidenciado, percebido, experimentado, olhado. Aí ele diz, aí tem 2 pontos depois do piedade, né? Agora ele explica o que é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quando ele diz aquele que foi manifestado na carne, ele está falando do verbo eterno. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Versículo 14 do mesmo capítulo: e o verbo se fez carne. Aquele que foi manifestado na carne é o Filho eterno, é o verbo eterno, o Criador de todas as coisas. É o Deus único e verdadeiro. Amém? Ele foi manifestado na carne. Então olha só aqui, o mistério da piedade, ou a vida do reino prático, consiste no mistério da piedade, que é aquele que é o eterno ser manifestado na carne. Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Deus, diga Deus, se manifestou naquele homem Jesus. Amém? Isto é o mistério da piedade. Como que um eterno, o grande, o único e verdadeiro Senhor, Criador, autoexistente, poderoso, eterno, pode ser manifestado em um ser humano? Em um ser humano. Sabe aquele homem Jesus, irmãos? Diz a Bíblia que nele não havia aparência nem formosura, não havia beleza alguma nele para que os homens o desejassem. Ele era como raiz de terra seca, não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha casa própria, não tinha preocupações terrenais. No entanto, ali estava Deus eterno. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Onde Jesus estava, Deus estava. Quando Jesus falava, Deus falava. Quando Jesus se comportava, Deus se comportava. Quando Jesus entrava, Deus entrava. Quando Jesus saía, Deus saía. Isso é o mistério da piedade. Aí eu digo agora, eu volto à palavra anterior. O que é o mistério de Deus? Não é Cristo, sim ou não? Mas é Cristo e a igreja, sim ou não? Então isso tem que acontecer na gente hoje. Isso tem que acontecer com cada um de nós hoje. Se não acontecer, é porque não estamos experimentando a vida do reino. O que, pastor, tem que acontecer? Aquele que é o eterno ser manifestado em nós. Sim, glória a Deus. É Deus conseguir ser apreciado em você. As pessoas estão apreciando Deus em você, porque em contrapartida, segundo Tessalonicenses, nós temos outro mistério também, que é prático e é evidenciado a cada dia. Diz assim, versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. Isto aqui é a vida de Cristo, tá? Eu estou ganhando tempo. Isto, a vida de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, a besta, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Opa! Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, eu tenho o mistério da piedade. Aqui eu tenho o mistério da iniquidade. 2 colunas, 2 mistérios, 2 reinos, 2 tipos de comportamento. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, aqui. Isso aqui é muito sério, é muito grave, eu vou falar aqui agora.
Se as pessoas não estão evidenciando Deus na sua vida, se o mistério da piedade não está sendo evidenciado aonde você anda, onde você vive, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, então certamente o mistério da iniquidade estará sendo evidenciado na tua vida. Pastor, mas o mistério da iniquidade aqui é o anticristo. Sim, o anticristo ele é o homem da iniquidade. Só que o que é o mistério da iniquidade? É o espírito do anticristo. Porque se por um lado o espírito do Deus vivente, do eterno, pode ser manifestado na minha vida humana, no meu dia a dia, aonde quer que eu ande, onde quer que eu conviva com as pessoas, também o mistério da iniquidade, que é o reino das trevas, que é o pecado, que é o espírito do anticristo, pode ser manifestado na minha vida, em qualquer lugar que eu esteja convivendo com as pessoas. Olha só como que é muito grave isso aí. Isso é aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Olha só. Então são duas vidas, dois reinos, dois tipos de comportamento que vivem em nós ou coexistem simultaneamente. É por isso que não podemos ser bipolares. Quem é bipolar é porque está mal resolvido. Pastor, bipolaridade é um transtorno psicológico que a medicina teve como doença desde 95, pastor. Porque você não sabe. Não, eu sei que é doença, mas é uma doença proveniente e oriunda do afastamento de Deus. Todas as doenças, enfermidades, problemas, calamidades, misérias, tristezas, morte, qualquer coisa, desgraça, tudo pertence ao afastamento de Deus. O homem entrou em estado de morte continuada depois se afastou de Deus. Isso é o pecado. Qual a solução para o homem? Voltar-se a Deus, se reconciliar com Deus, voltar a olhar para o Altíssimo, abrir o coração para Deus, discernir o mistério de Deus, saber que Deus ele é poderoso, Deus habita a tua vida, Deus está dentro de você e Ele deseja manifestar-se como o reino dos céus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, está entendendo isso aqui, queridos? Como a palavra é profunda, como ela é prática, como ela é experimentável. Por isso que um dos atributos, das características, dos predicativos de um vencedor é esse discernimento, é saber discernir isso, é saber entender essas coisas, perceber com clareza para no momento de decidir pela verdade. Ter capacidade de ler, de fazer essa leitura subjetiva da alma, do coração. Na semana que vem falaremos sobre discernir o corpo de Cristo, porque hoje eu falei do reino do corpo de Cristo no sentido geral, né, da palavra. Mas semana que vem falaremos de discernir o corpo, discernir os irmãos. O que são os irmãos? O que é isso aqui, ó? O que é o pastor que prega, o irmão que está do lado, o irmão que serve, os que cantam no louvor, os que tocam, os que representam? É discernir isso, porque não discernir isso aí é problema para você. Desprezar, não discernir, desvalorizar o corpo de Cristo é desprezar o próprio Deus. Isso falaremos semana que vem. Portanto, queridos, grande é a nossa responsabilidade, amém? Grande é a nossa responsabilidade. Irmãos, nós somos pertencentes a Deus. Você não é mais de você mesmo. Você não pertence a você mesmo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não foi por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue de cordeiro sem defeito, santo. Nós somos escravos, cativos de Deus. E não podemos servir ao império das trevas como escravos, porque Ele já nos libertou do império das trevas. E não somente nos libertou e nos deixou soltos sem governo, não, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos no reino do Filho do amor do Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Por isso, um dos atributos de um cristão vencedor é o discernimento. Discernir o mistério é discernir Deus, é discernir o reino, que é Cristo e a igreja. Reino que um dia vai se manifestar, mas que é necessário se manifestar hoje, aqui e agora. Amém? A gente pede em nome de Jesus. Vamos orar, depois vamos se preparar para nós louvarmos a Deus com um cântico, o último cântico. Amém? Fique de pé, feche seus olhos, vamos orar a Deus, faça essa palavra. Manda do irmão? Ô Jonas, obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Feche seus olhos e fala com o Pai Celestial. Pai Santo, oramos neste momento. Tua palavra foi falada. A tua palavra é a verdade.
A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra não é uma teoria, um pensamento positivo, uma filosofia, uma história, uma mitologia. A tua palavra é a verdade e ela é espiritual, e ela alimenta, mata a fome, transforma, santifica e cumpre em nós a tua palavra, a tua vontade. Por isso ouvimos a tua palavra e agora oramos para que essa palavra encontre guarida em nós, na alma, no coração, no ser, no recôndito do nosso coração, nos lugares mais obscuros e mais profundos do nosso ser, da nossa alma, e que esta palavra, como a semente da vida, a semente viva, possa promover em nós, germinando com vida, com semente da vida, e possa crescer e frutificar para a glória do teu nome. Nós precisamos de ti, ó Pai. Nos fortalece, nos dê graça, nos dê força, nos levanta, gera em nós tal discernimento do mistério de Deus, que é Cristo, que é o Reino manifestado. Senhor, gera em nós tal clareza, tal percepção, tal discernimento que nos capacita a escolher e a decidir de maneira certa pelo Senhor, nos colocando ao teu lado, à tua disposição, para que naquele grande dia, ó Pai, possamos nos gloriar em Ti, conforme a tua vontade, em nome de Jesus.